Você falou de russo, o Rei Lear da Steppe, do Ivan Turgenev. Sim. Bom, o que me chamou a atenção nesse livro para lê-lo é o nome, o Rei Lear da Steppe. Na verdade, é uma adaptação do Rei Lear. Ele conta a história do Rei Lear, só que ambientada numa situação rural lá da Rússia. Né? A história do Rei Lear, todo mundo sabe, é aquela que o rei chama as filhas e faz uma partilha em vida, dizendo, você vai ficar com essa metade, você vai ficar com essa metade, eu já quero me aposentar e você só me mantém aqui, mas podem tocar tudo. E depois tem aquele momento, e tem uma terceira filha que, no Rei Lear, ela foi preterida pelo pai, e ele depois descobre que ela era a única que o amava, porque as outras duas imediatamente já o traem e começam a não dar mais a comida que ele gosta, tira os seguranças dele, tira isso, tira aquilo, e ele se vê injustiçado. E ele conta um episódio parecido que acontece na Rússia, em que um pequeno proprietário rural lá faz também essa partilha para as filhas e tem uma ingratidão. Então o livro é sobre ingratidão. Né? E é Rússia czarista, século XIX. Rússia czarista, exatamente. É incrível, né? Como tem livro nessa época. Sim, o Turgenev é um escritor mais ou menos contemporâneo aí do Dostoiévski, Tolstói, mais ou menos do século XIX. Mas ele é um escritor, na minha opinião, mais leve. Mais leve, e ele era mais popular até na época. Justamente por isso. Né? Ele tinha um estilo mais afrancesado, digamos assim, contava a história de uma maneira mais leve, sem aquelas sagas enormes, né, que esses outros dois que eu mencionei adotavam. Né? E aqui um livro muito, muito atual, que é o 1984, do George Orwell. Cada vez mais atual. Sim, parece, né? Esse livro cada vez merece ser relido a cada 10 anos, pelo menos, né? E hoje, se você não leu esse livro, eu recomendo leia, porque ele explica muita coisa do que está acontecendo aí. Né? Quando eu li esse livro a primeira vez em 1984. Olha só. Eu era um adolescente, né? Tinha 16 anos. E falei, bom, foi uma profecia que não deu certo. Né? Porque então ele era considerado na época quase que uma ficção científica, de certa maneira. Porque a época estava diferente de hoje. Totalmente, aquela coisa da observação e tal, né? Da vigilância, né? Do panoptismo. Né? E hoje, com os meios tecnológicos e a internet e os celulares, ele se tornou uma realidade. Tudo que você faz, fala, pensa quase, alguém está observando. Essa coisa também, né? A verdade é mentira, né? Sim, esses outros conceitos que ele traz também da nova língua, né? Da deturpação das palavras, né? Do refazimento do passado, né? Quer dizer, o protagonista do livro, que se chama Winston, a profissão dele, no estado totalitário em que ele morava, era de ficar reescrevendo a história. Nossa. Ele era tipo um jornalista, mas como o governo mudava de posição em alguns assuntos, ele tinha que ir lá nos jornais antigos e apagar e reescrever tudo que contrariasse a nova determinação, para não ficar contraditório. Entendeu? Então o papel dele era reescrever a história, digamos assim. Não, é stalinismo puro, né? Sim. Ele foi escrito quando? Na década de 30, Esse livro, né? Não, ele foi lançado em 1948, 49. Tá. Logo após a Segunda Guerra. Sim. Provavelmente ele já estava sendo gestado antes. Tá. Mas ele foi... Porque o Orwell era um socialista. Ele acreditava no socialismo de alguma maneira e demorou para cair a ficha do que é o socialismo real. Demorou muito para cair a ficha. Tem até um filme, o Dr. Jones. Não sei se você viu esse filme, que é baseado num livro. É um jornalista que foi para a Rússia, ainda na década de, imagino, 20, e foi clandestinamente para a Ucrânia e testemunhou o Holodomor, que é aquela fome que foi um verdadeiro genocídio que aconteceu na Ucrânia.
E o filme até chama Mr. Jones, que é o nome desse jornalista, era um jornalista americano. Mas ele foi para lá para fazer uma entrevista com o Stalin, para o Stalin explicar para ele como que os planos plurianuais estavam dando tão certo. Porque o establishment da imprensa, do New York Times, todos acreditavam nas mentiras que vinham de lá. E quando ele vai para lá, ele vai para um hotel e tem lá o correspondente do New York Times, está hospedado no melhor hotel, com tudo de bom e do melhor, com festas e mulheres, etc. E ele escreve o que o governo quer que ele escreva. Totalmente comprado, uma coisa corrupta. Entendeu? O filme chama Sombra de Stalin. O título brasileiro. O título original é Mr. Jones. O filme, o título brasileiro é esse mesmo. Mas é incrível isso, quer dizer que o New York Times já naquela época já caía na conversa. Exatamente. Nossa, cara. E aí nesse livro mostra uma cena em que ele volta depois, acho que para Londres, e vai ter um jantar, um almoço com 2 outros jornalistas, e um deles é o George Orwell. Ah, tá. E o George Orwell, assim, meio que assim, reticente em acreditar nos relatos que ele estava trazendo. Porque a ficha do George Orwell demorou para cair sobre o socialismo real. Nossa, ele era um socialista fabiano, digamos assim, que acreditava na igualdade e tal, mas